Vinícius, seja bem-vindo também. Como eu falei anteriormente para os colegas da turma, eu chamei os meus colaboradores do projeto, no meu projeto de extensão, que trabalha, né, nesse campo, né, dos refugiados, para que eles pudessem participar também da aula, né? Então, tem uma galera aí que vai chegar, que faz parte do projeto. Eu vou colocar aqui os slides e, por favor, vocês me mantenham informados aí acerca da conexão, que foi até que eu tinha colocado anteriormente, que hoje, na parte da manhã, eu lecionei ciência política lá para o pessoal do direito, e chegou um momento que eu estou falando sobre partidos políticos, quando eu observei, eu não sei o que aconteceu na sala, que a sala saiu do ar. A minha internet estava boa, mas a sala saiu do ar. E eu acabei perdendo parte do conteúdo, a turma, não, enfim, perdeu parte do conteúdo e eu fiquei falando à toa. Então vocês me avisem, em alguns momentos eu vou perguntar, turma, tá aí? Tá todo mundo aí? Vocês me dão um toque, tá, gente? Porque quando eu coloco aqui os slides, eu não consigo visualizar o chat da turma. Bom, vamos lá, se eu colocar aqui no ponto. Espera aí. Vou ter que fechar novamente, abrir. Agora vai. Os slides aparecer aqui. Bom, conseguem visualizar agora o slide aí? Alguém pode me informar, por favor? Conseguem, gente? Tá dando para Sim. ver sim. Ótimo. Bom, vamos lá então. Vamos começar a nossa discussão. Bom, a proposta de hoje é falar um pouco sobre a questão a questão aí tão candente, né, dos migrantes e dos refugiados, né? Então a ideia é apresentar para vocês algumas informações básicas acerca dessa temática tão importante, né, tão candente aí na contemporaneidade, né? Vocês devem estar acompanhando aí toda a crise humanitária em torno desses agrupamentos humanos, né, que nós qualificamos como refugiados, né, como migrantes forçados, indivíduos que, por razões diversas, são obrigados a deixarem suas pátrias de origem, né, os seus pertencimentos e migrarem para outros territórios, para outros países, inclusive. Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente apresentar aí para vocês informações acerca dos conceitos que são utilizados, né, as categorias, né, as qualificações jurídicas em torno da discussão dos refugiados. Vale a pena também destacar nessa aula as leis que foram criadas, né, no âmbito internacional, no âmbito do direito internacional, que asseguram os direitos dos refugiados no mundo, né, as leis que foram criadas, né, a partir da Constituição Brasileira de 1988, né, que leis internas, né, dispositivos jurídicos internos que asseguram, que determinam direitos dos refugiados, né, quando eles são acolhidos no Brasil. Apresentarei também algumas informações, né, estatísticas, né, dos fluxos migratórios. E, ao final, queria fazer um debate com vocês acerca da condição dos refugiados no contexto da pandemia do Covid-19, né? Então, à medida que eu for apresentando aí os slides, se alguém quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Se alguém quiser fazer alguma questão também, fazer alguma complementação, ok? Bom, vamos lá. Vamos pensar então a questão das conceituações, né? Como é que a gente pode conceituar refugiados, né? Qual a diferença aí do estatuto de refugiado para os migrantes, por questões humanitárias. Então, como é que a gente faz essa categorização?
Primeira coisa, é importante a gente nomear aí migrantes, né? O termo migrante é utilizado para designar o indivíduo que se desloca voluntariamente por motivações diversas de uma região para outra. Então, o sujeito que migra, né, é aquele sujeito que, por questões, né, enfim, por questões diversas, né, resolve, por livre e espontânea vontade, sair de um lugar e residir em outro lugar. Então, ele faz esse deslocamento, né? Ele sai de um território e vai para o outro território. Então, comumente a gente utiliza a terminologia migrante para falar desse indivíduo que acaba fazendo esse deslocamento, né? É, em regiões diferentes, né? Bom, solicitante de refúgio. O solicitante de refúgio, né? Essa designação, essa essa terminologia é usada quando o migrante, tendo formalizado seu pedido de refúgio ao governo brasileiro, aguarda a decisão de sua solicitação. Então, o indivíduo, né, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês as condições, né, que podem, né, condições aí que são consideradas para que o indivíduo ele solicite o estatuto, né, de ser refugiado em nosso país, né? Então, quando o indivíduo, né, ele no seu país de origem ele sofreu a perseguição política, né? Ele sofreu perseguição religiosa, racial. Ele teve que fazer esse deslocamento forçosamente, né? Por questões aí relacionadas de direitos humanos, ou o país de origem, né, está experienciando uma guerra. Então, quando o indivíduo ele migra por essas questões, né, ele foi obrigado, e aí que está a grande diferença entre o migrante e o indivíduo que poderá acionar esse dispositivo, que é o dispositivo do refugiado, né? Enquanto que o migrante ele faz esse deslocamento por razões diversas, né, e por vontade própria, no caso do indivíduo que poderá ser considerado como refugiado, né, é um indivíduo que ele foi forçado, não havia mais condições dele permanecer na sua nação de origem, né, seja porque ele estava sendo alvo de perseguição política, seja porque havia perseguição religiosas, étnicas, violações aí com relação a direitos humanos, né, guerras, como aconteceu, por exemplo, na Síria, né? Muita gente migrou da Síria porque a Síria vivia, né, nos últimos anos, vinha passando aí por uma tragédia, né? E em função disso, né, para salvaguardar a integridade física, né, alguns indivíduos saíram e buscaram, né, asilo, buscaram, né, esse acolhimento em outros territórios, né? Então, o indivíduo, né, dentro dessas três condições, ele poderá recorrer ao Estado brasileiro, né, essa condição de ser refugiado em nosso país, né? Bom, a partir dessa constatação, né, então o indivíduo que está dentro dessa condição prescrita nas nossas legislações, né, e depois eu vou apresentá-las mais adiante, como que se dá o processo de solicitação para ser refugiado no Brasil, né? Então, né, aí você tem, né, essa qualificação que eu acabei de colocar, né, as três condições que podem ser utilizadas como referências, né, dentro do processo de solicitação. Esse processo ele é iniciado na Polícia Federal, na PF. Então, o indivíduo nessa condição, ele recorre à Polícia Federal, ele, de alguma maneira, ele apresenta os seus documentos,
tenta, né, justificar, né, as razões que o levam aí a solicitar o estatuto de refugiado no Brasil. Abre-se um processo na Polícia Federal e esse processo é encaminhado para ser avaliado no Comitê Nacional para Refugiados, que é o CONARE. Então, existe um comitê, esse órgão, ele é um órgão que faz parte do Ministério da Justiça e da Segurança Pública brasileiro, no Brasil, né? Então, o indivíduo ele apresenta a solicitação dele na PF, essa solicitação ela é avaliada dentro do CONARE, e se o CONARE ele entender que é legítimo o processo, a partir daí esse indivíduo ele vai ser qualificado como refugiado. Sendo refugiado, ele vai ter alguns direitos, né, e alguns deveres a cumprir em nosso país, cabendo também o Estado brasileiro assegurar determinados direitos e cumprir também determinados deveres em relação a esse indivíduo, que eu vou desenvolver mais adiante. Então, é esse o processo jurídico, né? Não basta só o indivíduo migrar e permanecer aqui no país, para que ele tenha acesso, né, a todos os direitos, né, para que ele seja resguardado pelo Estado brasileiro, torna-se necessário que haja todo esse encaminhamento, né? E é interessante observar que no Brasil algumas instituições, né, do terceiro setor acolhem, né? Então aconteceu isso muito os haitianos, né, em décadas anteriores, né, com alguns angolanos, né, que ainda vinham para cá por conta, né, da guerra civil que ocorreu em Angola, por conta aí do processo de neocolonização, né, e, essas instituições acabavam fazendo essa mediação entre esses indivíduos, né, e os órgãos públicos, né, uma mediação e encaminhamento, né, como hoje também a gente observa, né, que ocorre aí com relação aos venezuelanos, com relação a outros grupos que estão nessa condição, que buscam essa condição no Brasil, né? E o papel do terceiro setor é de fundamental importância, porque quando o indivíduo chega no Brasil, ele não entende ainda como é que funciona essa burocracia, como é que funciona esse trâmite. E aí a Caritas, que é uma organização vinculada à Igreja Católica, também ela, por vezes, ela faz esse papel de receber esse indivíduo, de ver como é que está a questão da documentação, de ajudar no encaminhamento na Polícia Federal, né, para que todo esse trâmite possa ser desenvolvido, né, e com efeito que esse indivíduo tenha acesso aos direitos que estão preconizados nas leis brasileiras, né. Bom, refugiado, portanto, é o migrante que tem esta qualificação, reconhecida pelo Estado brasileiro, após a tramitação e aprovação do processo realizado junto à PF e ao CONARE, né? E aí é legal a gente colocar isso, né? Não basta ser somente um migrante forçado, né? Para você ter direitos como refugiado, você tem que passar por todo esse processo, né? E ser aprovado junto a esses órgãos aqui que compõem o Estado brasileiro, né? Além da qualificação de refugiados, existem outras qualificações que podem ser dadas, né? Qualificações que são utilizadas para também salvaguardar direitos de imigrantes, né? Tem a outra qualificação que é migrante com visto humanitário. Essa designação é dada ao migrante que não se enquadra em outras tipificações de proteção, como anteriormente. Então, por exemplo, tem indivíduos, né, venezuelanos que necessariamente não estavam sendo perseguidos, né, mas que migraram para o Brasil porque havia na Venezuela uma situação muito trágica, né, com relação à questão humanitária, né. Eles não podem ser enquadrados como refugiados, né, uma vez que a condição
não necessariamente cumpre todos os requisitos que eu acabei de colocar. No entanto, existe uma questão humanitária naquele país e, de certa forma, também o Brasil, né, tem dispositivos aí para acolher esses indivíduos, né? Asilo. E aí eu coloquei aqui os exemplos, né? Falei anteriormente sobre os venezuelanos, sobre os haitianos no nosso país. Asilo ou asilo político é o instrumento internacional legal que garante a proteção ao indivíduo perseguido de modo justificado em seu estado de origem. Ou seja, nesse primeiro momento aqui da nossa exposição, eu apresentei, né, esse conjunto de categorias, né, que é usada justamente para qualificar os indivíduos, né? Os indivíduos que são migrantes, os indivíduos que estão nesse caminho aí, nesse processo para ser considerado como refugiado no Brasil, né? Vale a pena ainda ressaltar que quando o indivíduo ele abre o processo aqui, ó, quando ele passa a ser um solicitante de refúgio, ou seja, quando ele inicia esse processo, um processo junto à PF, ele não pode ser devolvido à sua pátria, né? Ele não pode ser repatriado. Então, o fato dele já estar, né, nesse encaminhamento, dele ser já um solicitante, ele já passa a ter alguns direitos por parte do Estado. Por isso que é tão importante quando a gente recebe migrantes forçados no nosso país, que esses migrantes sejam, né, de alguma maneira acolhidos logo, né, não só pelo Estado, mas pelas associações civis, para que rapidamente esse indivíduo seja encaminhado aos devidos órgãos, né, para que ele já comece a ter direitos enquanto indivíduo aí nessa condição de refúgio no país, né? Bom, quais seriam as leis protetivas que foram criadas no âmbito internacional, né? Nós vamos observar que no âmbito da ONU, né, foram criadas algumas declarações, alguns protocolos foram assinados, né, no intuito aí de resguardarem, né, os direitos dos refugiados no mundo, né, conforme eu já até coloquei em outras aulas. Deixa eu ver aqui quem entrou. Peraí, ajuda. Foi. Conforme eu coloquei em outras aulas, né, a ONU, né, essa organização que agrega as nações, essa organização que foi criada, né, em resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial, né, ela é uma organização muito importante, né, ela tem como proposta promover a paz, ser um espaço, né, de resolução de conflito entre as nações. A ONU, ela tem vários órgãos, né, é uma organização bastante complexa, né? Você tem a Assembleia Geral da ONU, tem o Conselho de Segurança da ONU, enfim, tudo aquilo que a gente já estudou na disciplina, né? A ONU, ela, de fato, é uma grande conquista, embora a gente saiba também, né, a gente também já fez essa reflexão aqui na aula, né, nas nossas aulas, que existem, né, algumas ambiguidades, existem algumas contradições que precisam ser discutidas, debatidas, para que cada vez mais, né, esse grande fórum internacional consiga atingir os seus objetivos, né? A ONU não é perfeita, né? A gente sabe que existem várias contradições, disputas políticas entre blocos, né? Entre os países, principalmente na parte aí da questão, né? Da segurança, né? No Conselho de Segurança, a gente observa que é um conselho que precisaria ampliar, né, os assentos, né, uma vez que só 15 países participam do Conselho de Segurança da ONU. Enfim, a gente já observou, a gente já trabalhou nas aulas passadas
essas ambiguidades, né? A despeito disso, né, das críticas que a gente possa fazer, algo a gente não pode desconsiderar, que é uma organização muito importante, né? No âmbito da ONU foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, em 1948, o documento, é um dos documentos mais importantes, né, é, é, no mundo, né, no mundo contemporâneo, né, um documento que tem como proposta aí difundir os ideais em torno, né, da dignidade humana, dos direitos em torno, né, do indivíduo, os direitos individuais, né, que o indivíduo tem que ter. Enfim, então no âmbito da ONU também, né, tem uma parte muito boa, né, foram criadas medidas, né, normativas que têm como proposta assegurar os direitos de indivíduos nessa condição de refugiado, né? E eu destaquei aqui alguns encontros muito importantes aí, encontros que foram relevantes, né, na propagação, na disseminação dos direitos de pessoas, né, que precisam migrar forçosamente, né, para outros territórios. Destacaria primeiramente a Convenção de Genebra de 1951, né? Nesse encontro, né, foi criado o Estatuto do Refugiado. O primeiro avanço que a gente pode observar nessa convenção foi a definição acerca, né, do que vem a ser refugiados. Até então, pessoa refugiada era essa denominação era dada somente para indivíduos europeus que saíam, né, dos seus países, né, na Europa, né, portanto, por conta de guerras, né, e na Convenção de Genebra ampliou-se essa definição, passou-se a considerar como refugiado qualquer indivíduo, independentemente da nacionalidade, independentemente, né, do continente de origem, né, caso tenha esse indivíduo, caso tenha migrado forçosamente pelas condições que eu informei anteriormente, esse indivíduo já passaria a ser visto como refugiado e, portanto, passível aí de ter direitos no âmbito internacional. Então, a primeira coisa aí que a gente tem que destacar dessa convenção é justamente a ampliação da própria categorização do entendimento acerca de quem pode ser considerado como refugiado. A definição também desse instrumento do asilo, que impede um Estado de expulsar ou devolver o migrante nessa condição para o seu país de origem. Como eu falei anteriormente, né, o Brasil foi um dos signatários, né, da Convenção de Genebra, né, como também de outros protocolos, né, e documentos que foram forjados no âmbito das Nações Unidas, né? Sendo assim, o Brasil ele não pode devolver o indivíduo que chega aqui e já está na condição de refugiado, né? Então, se a pessoa ela migrou e ela já conseguiu acionar o Estado brasileiro e iniciou o processo para a garantia aí do estatuto, né, de ser refugiado, esse indivíduo não pode ser devolvido, não pode ser repatriado, né? Enfim, essas definições foram apresentadas nessa convenção aqui, a Convenção de Genebra de 1951, né? Atualmente, cerca de 147 países são signatários dessa convenção, né? Lá atrás, né, gradativamente, de 1950 para cá, outros países foram se inserindo, né, dentro dessa proposta. O protocolo de 1967, né, nesse protocolo, houve uma ampliação do conceito de refugiado, eliminando a eliminação das barreiras temporais, geográficas, previstas na Convenção de Genebra,
Então, a partir daí, independentemente do período, independentemente da questão geográfica, o que foi ratificado anteriormente em 51, né, foi ampliado aqui em 1967. Todos estão aí na sala, gente? Conexão tá boa? Hein, queridos? Tá sim. Ótimo. Estou perguntando porque na parte da manhã eu fiquei falando sozinho. Bom, voltando aqui, ainda nessa questão da legislação protetiva no âmbito internacional, no âmbito do direito internacional, não poderia deixar de destacar a Declaração de Cartagena de 1984, né? Nessa declaração, né, o que a gente tem, o que a gente vai observar? Ela tem como mérito de ter expandido a definição de refugiado estabelecida na ONU, né, de 1951, além de ter se demonstrado muito efetiva nas respostas aos diferentes desafios, talvez justamente por seu caráter flexível e da abordagem prática, né? Ou seja, quando a gente observa toda essa legislação, né, o que a gente pode constatar, né, que de 51 para cá, no âmbito das Nações Unidas, né, foram desenvolvidos aí encontros, convenções, debates, e nesses debates os países, né, cada vez mais eles reforçaram a importância, né, de se pensar a questão dos refugiados no mundo, né, reforçaram o cuidado acerca da problemática em torno dos deslocamentos, né, humanos no mundo, e se comprometeram também, a partir daí, em trazerem essa reflexão para suas respectivas constituições. Lembrando que a ONU ela não tem como interferir na soberania dos países, né, dentro de uma certa legalidade, né? Então a ONU ela não pode determinar que os países façam X e Y, né? Agora, a partir do momento que os países assinam esses acordos, eles se comprometem a cumprir esses acordos, né? Não só esses protocolos, né, que eu acabei de colocar, mas o Brasil ele foi signatário de vários outros acordos relacionados ao meio ambiente, relacionados às populações indígenas, relacionados à questão dos direitos humanos de modo geral, né? E infelizmente, mesmo tendo, né, sido aí signatário de vários acordos importantes na ampliação dos direitos humanos, né, nas suas mais diferentes questões e segmentos e por aí vai, o Brasil continua sendo um país que viola muitos direitos humanos, né? Não é sem razão que o Brasil tem sido, como é que eu posso dizer, tem sido, várias instituições brasileiras têm denunciado o nosso país, o Estado brasileiro, na ONU, né? Enfim, o caso, né, do assassinato da vereadora Marielle Franco, né, foi levado à ONU, várias instituições denunciaram, né, os poderes públicos instituídos brasileiros, a questão, né, como nós tivemos agora nos últimos anos, uma ação do Exército nas comunidades, e essa ação ela foi danosa em certos aspectos, né, para a população local, isso também foi denunciado na ONU. Enfim, o Brasil, a nossa ficha na ONU não tem sido muito boa, né, principalmente aí nos últimos 2 anos, né, mas enfim, isso, né, embora a ONU não possa intervir diretamente, né, nesse aspecto aqui no Brasil, mas no plano político internacional fica muito ruim para o Brasil, né? A imagem do Brasil fica muito, a nossa imagem lá fora está sendo achincalhada, né? Infelizmente, justamente porque não há um compromisso, né? Questão ambiental também, eu poderia destacar, né? O Brasil aí, as reportagens mostram, né?
o nível de desmatamento foi absurdo, e a questão ambiental também faz parte dos direitos humanos, né? E porque quando você destrói os ecossistemas, você está destruindo também, né, a fauna, a flora, né, os povos, né, que habitam essas regiões, né, enfim, então há toda uma problemática, né, em torno disso, né, enfim. Bom, conforme eu falei, o Brasil ele foi signatário desses acordos, né, que foram forjados no âmbito da ONU, e sendo signatário, o Brasil trouxe essa questão para os seus instrumentos internos, os seus instrumentos normativos internos, e aí eu queria destacar algumas leis que protegem o refugiado no Brasil. Antes de falar sobre a Lei 9.474, de 22 de julho de 1997, vale a pena destacar que a Constituição de 1988 ela já, ela já contempla algumas questões relacionadas aos estrangeiros, né? Principalmente quando a gente faz uma referência no artigo 5º da Constituição, né? Que assegura aí os direitos, né, tanto de brasileiros e estrangeiros, né? E quando a gente fala em estrangeiro, a gente está contemplando também a questão dos migrantes forçados, dos solicitantes, possíveis solicitantes de refúgio no Brasil, né? Então, a Constituição de 1988, ela já, né, sob vários aspectos, ela já assegura os direitos dos refugiados. Mas, a partir daí, né, houve toda uma evolução, um desdobramento, né, no Brasil acerca disso. Em 97 foi criada essa lei, que é conhecida como Estatuto do Refugiado. Essa lei, ela foi muito bem vista, né, pelo caráter dela, né, pela forma como ela foi redigida. No território nacional, o refugiado pode obter documentos, trabalhar, estudar, exercer os mesmos direitos civis que qualquer cidadão estrangeiro em situação regular no Brasil, né? Então, essa lei ela vem assegurar esses direitos, né? Vale a pena destacar que o único direito que os refugiados não podem ter em nosso país é o direito a participar do sufrágio universal por meio do voto. Tirando isso, né, os refugiados têm os mesmos direitos do cidadão brasileiro. Foi até uma pergunta que foi feita no webinário que eu participei na outra universidade, né, sobre esse assunto. Se os refugiados poderiam ter acesso a esses recursos, né, que foram dados aí nesse contexto da pandemia do Covid-19, né, se os refugiados também poderiam ter acesso a esses direitos. Sim, todos eles, né? Não tem nenhuma desproporcionalidade aí em relação a direitos, né? Uma vez que essa lei aqui, ela assegura, né, essa possibilidade, né? Bom, no Estatuto, então, dos Refugiados, né, na Lei 9.474, o que a gente vai observar? Primeiro, a qualificação das situações em que a condição de refugiado poderá ser solicitada. Então, nesse documento, né, é explicitado aí, né, os fatores são explicitados, né, os fatores que são considerados como determinantes na qualificação do refugiado, foram aqueles que eu coloquei no início da aula, né? Indivíduos que forçosamente chegam ao nosso país por questões de conflitos armados nos seus países de origem, por serem perseguidos por sua etnia, por questões religiosas, intolerância religiosa, enfim. Nessa lei, a gente vai observar todas essas condições que poderão ser usadas para qualificar esse indivíduo, né? Determina direitos e deveres dos refugiados no Brasil. Então, da mesma forma que os refugiados eles têm direitos, eles também têm deveres, né? Eles têm que cumprir as leis, né? Toda a legislação brasileira, e eles são punidos também
de acordo com essa legislação. Então, há aí também essa equiparação, né? Estabelece obrigatoriedades a serem cumpridas pelo Estado brasileiro, né? Então, o Estado brasileiro precisa acolher esses indivíduos, e isso foi um ponto aí muito polêmico, questionado, né? É, nos últimos anos, né, quando o Brasil recebeu um grande fluxo aí de migrantes venezuelanos, né, que chegaram ao Brasil por meio das fronteiras do norte, né, que a Venezuela faz fronteira com o Brasil, né, pelo norte. Então chegaram pelo estado de Roraima e estado do Amazonas. As cidades locais, alguns municípios locais não estavam preparados para isso. Enfim, então isso acabou gerando toda uma problemática local, né? Houve também uma questão com relação aos poderes estaduais, uma falta de uma coerência, né? Uma orquestração entre os poderes locais, regionais e federais, tentando aí criar algo articulado para acolher esses indivíduos, né? E essa desarticulação acabou gerando, né, uma crise muito ruim, né, humanitária, né, em alguns municípios do norte do país, né, até hoje, né, a gente até no outro webinário que a gente participou juntamente com a Geise Moura, né, que é uma grande parceira do nosso projeto, né, uma assistente social lá de Manaus, que atuou na fronteira atendendo refugiados, né, migrantes venezuelanos, colombianos também, em um determinado momento, e ela colocou essas questões, né, a dificuldade dessas cidades no norte de elas acolherem isso, né, municípios pequenos, de repente, né, recebendo milhares de pessoas e não tendo espaço para acolher, abrigos para acolher essa população, e por conta disso, muitos migrantes passaram a viver numa condição, né, de moradores de rua, morando nas ruas, né, e abrigos também extremamente precários, os poderes locais, estaduais, sem darem muito aporte a esses municípios, o poder federal também, né, não articulando aí uma iniciativa, né, que possa acolher. Isso tudo acabou gerando, né, uma tragédia, né? Se esses indivíduos já estavam numa condição de vulnerabilidade por saírem forçosamente de seus territórios de origem, quando chegaram no Brasil, o Estado que deveria acolher, né, de acordo aí com as normativas, o Brasil precisa acolher, e acolher significa dar todo o suporte. O Estado brasileiro, os governos não conseguiram fazer esse acolhimento, e mais uma vez, em território nacional, esses indivíduos, né, que migraram forçosamente passaram a viver uma situação de extrema vulnerabilidade, né, e muitos, inclusive até hoje, residem não, né, mas estão numa condição de rua, né, e no contexto da pandemia do Covid-19, a situação ainda fica mais trágica, né, enfim. Bom, além dessa lei, mais recentemente, em 2017, foi criada aí a nova lei de migração, né? A Lei 13.445. Essa lei foi criada já no âmbito do governo do presidente Temer, né? A lei está em vigor, trata o movimento migratório como direito humano e garante ao migrante, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Enfim, é uma lei que vem trazendo essa isonomia, né, na condição de direitos, né. Aqui é um slide que eu volto a falar sobre isso, na verdade eu me repeti. Deixa eu ver o que eu tinha colocado aqui nesse slide. Além disso, institui o visto temporário para a acolhida humanitária, a ser concedido ao apátrida ou ao nacional
de país que, entre outras possibilidades, não me repetir não, gente, tá certo, se encontra em situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, situação que possibilita o reconhecimento da condição de refugiado. Enfim, ela amplia aí algumas condições, né, para acolher indivíduos em situação de extrema vulnerabilidade humanitária, né, até pensando, inclusive, a questão dos venezuelanos, né, que necessariamente a maior parte desses indivíduos, elas não necessariamente seriam inseridas dentro da condição de refugiados, mas em função da condição trágica humanitária, e isso está relacionado diretamente aos direitos humanos, né, então a gente tem esse entendimento a partir dessa nova lei aqui de imigração de 2017, que é considerada uma lei muito avançada, né? É muito interessante, vale a pena até destacar isso, né? Se a gente for pensar aí as normativas brasileiras em relação a outros países, né? Inclusive alguns países, né, desenvolvidos, o Brasil é muito evoluído, né? Nós temos o Estatuto do Refugiado, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o ECA, né, que resguarda os direitos das crianças e dos adolescentes. Enfim, o Brasil, no aspecto aí das leis, é um país muito bem avançado. A grande questão que se coloca, e a crítica que a gente sempre faz, né, nas nossas disciplinas, é até que ponto essas leis estão sendo aplicadas na prática, né? Vimos aí todo um instrumento, né, que foi desenvolvido no Brasil, que está em concordância com, com o direito internacional. O Brasil sempre foi signatário de todas as convenções, né, que foram desenvolvidas aí em torno da problemática dos refugiados, mas quando a gente observa, né, o tratamento que tem sido dado a essas populações no Brasil, existe aí um grande descompasso entre o que está preconizado nas nossas leis e o que ocorre de fato, né? Aliás, né, isso não só em relação aos refugiados. Se a gente pensar o que está preconizado na nossa Constituição, né, e o que de fato ocorre, né, em termos protetivos para a população brasileira, né, tem muita coisa aí para ser feito, né? Infelizmente, há muita coisa aí em aberto, né, e a gente tem que lutar por isso, né? A questão dos refugiados no mundo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os dados que a gente precisa trabalhar, né? Quando a gente fala sobre refugiados. Bom, antes de entrar aqui, gente, tem alguma dúvida que vocês queiram, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tá de boa? Turma tá quietinha? Tá todo mundo aí direitinho? Sim, professor, tá tudo certo. Beleza, então vamos lá. Quando a gente fala sobre a questão dos refugiados no mundo, né, eu peguei aqui alguns dados referentes a 2018. Eu consultei, quais foram os materiais que eu consultei? O Alto Comissionado das Nações Unidas que trata da questão dos refugiados. Consultei, né, que é o ACNUR, alguns dados do Ministério da Justiça, do CONARE, enfim. Bom, 2018, como é que era a questão aí estatística dos refugiados no mundo? Bom, no final de 2018, né, quando foi emitido esse relatório, né, que está lá no site do Alto Comissionado, naquele ano nós tínhamos a seguinte configuração: mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a deixarem as suas casas, né? Então é um número muito expressivo, né? Entre essas 70 milhões de pessoas que se deslocaram forçosamente, 25 milhões eram de refugiados, né? Pessoas que saíram dos seus territórios, das suas nações e migraram para outros países. Desses 25 milhões e 900 mil indivíduos, a metade, né, era menor de 18 anos. Ou seja, entre os refugiados, nós vamos observar
muitas crianças e adolescentes, né? Enfim, isso é uma questão muito séria para a gente abordar. De acordo com a publicação do Alto Comissionado das Nações Unidas, mais de 2/3 de todos os refugiados vêm de apenas 5 países, né? Síria, né? E a Síria, isso é devido à guerra que foi constituída naquele país, né? Praticamente a Síria foi destruída, né? Nós vimos nos últimos anos a ascensão de um grupo, né? O Estado Islâmico, né? A tentativa da realização aí de estados paralelos, né? O Estado Islâmico tentando arregimentar pessoas, né? Uma visão muito fundamentalista do Islã. Enfim, uma guerra que também envolveu interesses internos e externos, né, envolvendo aí as grandes potências, e o saldo disso foi um saldo terrível, né? A Síria praticamente foi destruída, né? Cidades, né, que eram cidades bem desenvolvidas acabaram, né? E muitos, né, milhões de sírios tiveram que migrar, né? Então nós observamos aí no bojo dessa guerra 6 milhões e 700, cerca de 6 milhões e 700 sírios migraram para outros territórios, né? O Brasil, inclusive, recebeu aí um número interessante, né, de indivíduos desse país. O Afeganistão também, por conta de toda a guerra envolvendo lá, Paquistão, né, 2 milhões e 700 mil pessoas migraram nos últimos anos. Sudão do Sul, que é um país já africano, né? Mianmar, Somália também. Enfim, são os países que a gente vai observar que 2/3, né, desse número aí bastante expressivo tem como origem essas nações que eu acabei de mencionar, né? Os países que mais acolhem, né, os refugiados: Turquia. Então, até 2018, a Turquia contava aí com 3 milhões e 700 mil refugiados, é o país que mais recebeu. Isso deve-se ao fato da Turquia, ela está numa posição geográfica, né, que favorece esse fluxo migratório dos países que estão ali próximos a ela, né? Então, a Turquia, o Paquistão, percebam que o Afeganistão, boa parte, né, dos migrantes que saíram daqui, ó, do Afeganistão, foram para o Paquistão, porque são países, né, que são próximos, né, fronteiriços aí, né? No caso aqui, ó, da Turquia, a gente vai observar uma galera aí vindo da Síria, né? Um agrupamento muito aí, Uganda, né? Sudão, muita gente saindo do Sudão do Sul, migrando para o Sudão, né? Enfim, a gente vai observar que esses fluxos migratórios, né, eles acabam acontecendo, né, por países que são próximos, né? Países aí, e quase sempre a gente vai observar populações das camadas populares, né, migrando para esses outros territórios, né? Então aqui, Turquia, Paquistão, Uganda, Sudão do Sul e Alemanha. Percebam, gente, que dos países europeus, né, da Europa, digamos assim, central, nós vamos observar, né, Europa Central, não, Europa Ocidental, a gente vai observar a Alemanha, né? Alguém quer falar alguma coisa? Escutei um barulho, um ruído? Não. Então, essa ideia de que a Europa tem sido invadida por refugiados, né, é algo que a gente precisa redimensionar, né, uma vez que os países que têm sido aí, que têm acolhido com mais intensidade esses indivíduos são países, né, não necessariamente europeus, embora a Turquia tenha uma parte da Turquia que esteja na Europa e outra parte da Turquia já faz parte do continente asiático, mas a gente vai observar aqui países na Ásia, Paquistão, né, e Uganda e Sudão, o Sudão, né.
E aí, até abrindo um parêntese, né, para falar um pouquinho sobre isso, né, que essa questão dos refugiados na Europa, né, eu falei da Alemanha, né, a Alemanha é um país europeu que de longe tem recebido mais os refugiados, e isso também aqui precisa ser observado, né, é, a Alemanha não é só por uma questão humanitária que a Alemanha recebe refugiados, né, há também aí uma necessidade da incorporação de mão de obra, né? Então a gente tem que pensar também nessa questão. É importante a gente fazer essa crítica, né? A Alemanha de Angela Merkel é uma Alemanha, né, que está atenta à questão dos refugiados, mas também existe um interesse capitalista por trás ao receber esses indivíduos. Sabemos que a população na Alemanha, assim como na Europa de modo geral, né, é uma população envelhecida, muitos trabalhos manuais, né, trabalhos aí nas atividades, né, braçais, não são feitos necessariamente pelos alemães. Nesse aspecto, a Alemanha precisa de imigrantes, né? Então, há essa concessão também em função da necessidade de você ter essa mão de obra, né? Essa mão de obra que vai ser usada, né? E a gente não sabe até que ponto essa mão de obra ela vai ter os mesmos direitos trabalhistas. Embora falar de direito trabalhista fora, né? Enfim, as leis trabalhistas, né, nos países europeus é muito diferente, né? Você tem diferentes modalidades de contratos, né? Nem sempre os contratos são mensais, nem sempre os contratos vão ser o indivíduo, né, que firma o contrato com uma empresa tem direitos, né? São outras formas, né, de você conduzir a relação de trabalhista, né? Enfim, então a gente tem que observar isso também, né? Essa abertura ela também é pensada, ela também norteada por alguns interesses econômicos. A mesma coisa acontece no Canadá, né? Eu li uma matéria hoje muito interessante falando que o Canadá, ele nesse pós-pandemia, o Canadá vai receber, né? Precisa receber imigrantes, né? Eles querem receber imigrantes. E aí a gente tem que entender o que está por trás disso, né? É somente o interesse humanitário, né? Não. Sabemos que também o Canadá precisa de mão de obra, né? Não necessariamente tão qualificada para trabalhar, né? Em alguns espaços que não há muita qualificação, né? O trabalho braçal, né? Os indivíduos que recebem por hora, enfim. Então tem toda uma questão aí relacionada ao trabalho, a precarização do trabalho, a questão dos direitos, até que ponto esses refugiados eles acabam tendo direitos dentro desses países, sendo reconhecidos em pé de igualdade, enfim, com os cidadãos desses respectivos países. Isso é uma questão. Uma outra questão também que a gente tem que fazer, aí, pensando no âmbito internacional, na condição desses refugiados, principalmente na Europa, como que a condição, né, o fenômeno refugiados tem sido usado no discurso político interno na Europa e nos Estados Unidos também, né? Nós sabemos que nos últimos anos a extrema direita ela cresceu, né, principalmente em alguns países, né, como a Itália, né, a gente vai ver aí Hungria, Itália, Hungria, no próprio Reino Unido, né, em função disso, inclusive, houve o Brexit, né, esse desvinculamento do Reino Unido da União Europeia, e no bojo do crescimento dessa extrema-direita, né, uma extrema-direita que tem contornos, né, nacionalista, a gente vai observar a disseminação de um ódio contra os refugiados. Alguns políticos que compõem a extrema-direita desses países, eles começaram no plano do discurso político, eles começaram a usar como artifício a inserção dos refugiados para terem votos, né? Colocando os refugiados como
indivíduos que estão roubando os empregos dos europeus, os refugiados que vêm, que trazem desordem. Enfim, no discurso político, muitos desses políticos, dessas autoridades, né, começaram a usar da possível abertura que foi dada pela União Europeia a esses agrupamentos para fazer política, para ganhar, para receberem votos, né? Na Itália a gente vai observar isso. Enfim, então tem essa outra problemática, né, em torno da condição dos refugiados na Europa. Como que isso vai gerar também, né, a xenofobia, né, crescente cada vez mais, né, nesse continente, né? Então são algumas coisas que a gente precisa trabalhar, né, alguns pontos que a gente precisa trazer para o debate para compreender um pouco a situação desses indivíduos na Europa. Também nos Estados Unidos, né, a gente observa que o Trump, né, tanto nas eleições e agora também, né, tendo aí toda uma política, né, refratária aos refugiados, aos migrantes, a ideia de se construir um muro, né, uma ideia, na verdade, toda uma demagogia, né, sabe-se que não tem condições, né, de você, não é você colocar um muro que você vai resolver toda essa problemática, né, na medida em que a questão dos refugiados é uma questão que deve ser trabalhada num plano internacional. Enfim, então a gente observa que nesses países, né, tanto nos Estados Unidos como nos países europeus, o uso que vai ser feito, né, dessa questão, né, para justamente criar um sentimento no povo refratário a esses indivíduos, né? E ainda mais agora no contexto da pandemia do Covid-19, né? Muitos, inclusive, têm articulado uma certa narrativa que coloca os refugiados como se personificassem, né, a questão da disseminação do vírus na questão dos refugiados. Enfim, é uma coisa muito terrível, né, e absurda que a gente tem observado, né. Bom, com relação ao Brasil, né, os números, né, como é que a gente pode pensar aí a questão dos migrantes forçados e os indivíduos aí na condição de refugiados. Dados também de 2018, né? Em dezembro de 2018, nós tínhamos aqui no Brasil 11.231 indivíduos já reconhecidos como refugiados, ou seja, indivíduos que abriram processo junto à Polícia Federal, né? Os processos foram encaminhados para o CONARE. CONARE acabou acolhendo esse pedido e reconhecendo esses indivíduos como refugiados. Deste total, 72% eram homens e 28% mulheres, né? Um dado muito interessante aí, né? Essa desproporcionalidade de gênero, né? Naquele mesmo mês, havia 161.057 pessoas que estavam aí com seus processos aí em andamento, né? Enfim, então, o que a gente tem observado, eu já até li alguns textos que falam sobre isso, né? Textos que falam sobre a morosidade desse processo, né? Nesse trâmite legal, né? A justiça sendo morosa, a justiça não conseguindo dar conta, né, do reconhecimento desses indivíduos. E casos de pessoas que ficam anos esperando o Estado brasileiro, né, definir a condição deles. E embora esses indivíduos, por lei, não possam ser repatriados, né, alguns direitos eles acabam não tendo, né, e eles ficam meio numa certa situação de limbo, né, porque eles não têm documentos, alguns ficam com a situação jurídica aí em aberto, e isso acaba dificultando a inserção deles na economia, né, acaba dificultando a inserção deles em outros espaços sociais, justamente porque
você tem um volume aí de processos, e esses processos eles não são finalizados, né? O Estado brasileiro não dá uma finalização em relação à condição desses indivíduos, né? Dos refugiados já reconhecidos, aí vamos pensar agora as nacionalidades. Eu falei um pouquinho sobre o recorte de gênero, e agora eu vou falar um pouquinho do recorte, o recorte aí da nacionalidade. 36% são sírios, 15% são congoleses, né? Então, são pessoas que já vêm aí num processo antes, né, inclusive, dessa leva, né, dessa grande leva de venezuelanos, né? Então, nós vamos ter indivíduos aí que estão há anos, né, tentando serem reconhecidos no Brasil a partir dessa categoria, né? 9% de angolanos, 7% de colombianos e 3% de venezuelanos, né? Então você tem uma grande leva de venezuelanos. E quando a gente faz uma análise, né, acerca aí, da questão desse fluxo migratório de venezuelanos, de 2010 a 2017, houve um aumento significativo. Só de 2016 para 2017, o Brasil recebeu aqui, a curva foi extremamente ascendente, né? E isso aqui ocorre num contexto em que há um acirramento aí na questão humanitária naquele país, né? Enfim, alguma pergunta em relação ao que foi Professor, colocado? Opa, alguém quer falar alguma professor, coisa? eu tô aqui, aqui o Armando. Opa, Armando, tudo bom? Tô aqui tudo. E o professor aí, como está? Tudo bem? Estou indo na medida do possível. Eu tô a batalhar aqui, tô a travar uma briga com a internet, toda hora caindo, voltando. Eu queria que, professor, você pode tentar voltar só a tela do recorte do gênero, né? Nesse período eu caí, parece que há um recorte do gênero aí, eu vi um recorte dos países, mas queria só dar uma olhada no slide do recorte do gênero, só um minutinho, depois o professor pode tirar. Ótimo. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Um momento aqui, por favor, que eu vou colocar aqui. E já vou colocar um outro slide para falar rapidinho, né, sobre a questão dos refugiados já no contexto da Covid-19, né? Um momento, por favor, aqui, que eu acho importante a gente... deixa eu ver onde eu coloquei agora aqui o slide. Um momento. Sim. Gente, eu tenho que fazer uma limpeza correta. Todo final de semestre eu me prometo, e aí eu sempre descumpro a minha promessa de ver aqui a minha... peraí, já estou achando aqui, aula de refugiados. Vou colocar, e vou colocar também o slide que eu preparei pro... Só um momento aqui. A webinária, já vou deixar aqui já no ponto. Deixa eu colocar aqui. É porque tem uma desproporcionalidade imensa em relação à questão de gênero, de acordo com os dados aqui. Opa! Ih, meu Deus, espera aí, gente. Tá processando aqui, vai demorar um pouco. Engraçado, eu tô achando que o problema hoje foi no Meeting, porque outros sites estão super tranquilos. Eu estava dizendo anteriormente que na turma da manhã hoje, eu comecei a falar igual uma metralhadora, falando, quando eu fui ver, a rede tinha caído do Meeting. E aí os alunos ficaram... Eu fiquei falando sozinho. Espera rapidinho, gente, está processando aqui.
Então, enquanto processa, quero também fazer uma pergunta para o professor. Então, pode fazendo que a gente vai adiantando. Ok, exatamente. Nesse levantamento do trabalho que o professor tem feito, principalmente por causa do nosso grupo lá, né? Aí, somando outras coisas mais, do grupo relacionado à questão mesmo do refugiado, outras coisas. Eu queria perguntar para o professor, porque nós vemos também intolerância quanto aos imigrantes, vemos essa migração maciça na Europa, né, que vem da última década, que nós ouvimos aí, a intolerância na Europa, outras coisas mais. Será que nesses dados que o professor fez a coleta, tanto do Brasil especialmente, ou a nível internacional, também temos intolerância quanto ao país, ou quanto tipo ao continente, porque o professor sabe também muito bem, tem uma toda questão multicultural que vem ali, né? E a questão do racismo, a questão do machismo. Não é que tudo queremos colocar racismo, não, a ideia não é essa. Mas nós sabemos que dentro dessa migração em massa, há muita diferença também, há vários modos de tratamento, principalmente na Europa. Você entrar na Europa como um refugiado, se você ser branco ou negro, isso tem também uma relação. Se você é homossexual, se você é trans, isso também tem um envolvimento. E principalmente, se você for um muçulmano ou for um cristão, esses dados também são muito coerentes. Eu não sei se eu estou a falar coisa com coisa. Então, será que também, professor, fez um levantamento acerca disso? O que tem a nos dizer quanto a isso? E particularmente do Brasil, né? Vamos deixar um pouquinho a Europa, mas particularmente no Brasil, será que também temos esse recorte aí? Porque às vezes, eu vi uma situação, há tempos atrás também, que foi muito comentado, um professor que era da UFRJ, mas acho que ela era de origem muçulmana, depois ficou, por questões políticas, né? Do novo governo aí, depois disseram que ele era terrorista, outras coisas, mas acho que é o UFRJ ou o UERJ, não me lembro, mas uma informação que ficou muito na mídia, depois que esse professor teve que ser demitido e voltar, né? Porque disseram que ele seria um infiltrado, alguma coisa assim. Também a questão de ser muçulmano, religioso, não é que isso não exista, mas nós vemos também essas questões, às vezes acaba se sobressaindo muito quando o cara é imigrante ou principalmente refugiado. Então, queria que o professor desse um comentário sobre isso, alguma coisa assim, ou nos dá uns dados acerca disso. E se eu puder tentar voltar naquele slide só para eu ver esse recorte do gênero, né, sexo, outras coisas aí mais. Tá me ouvindo, professor? Jesus. Acho que caiu. Consegue me ouvir? Jesus. Eu consigo ouvir, eu acho que o professor caiu. O professor caiu, né? Ok, então, valeu. Então, vamos esperar que ele retorne. Essa é toda a questão. Se o colega também quiser me passar uma informação quanto a esse recorte, nunca é demais. Quem tiver uma informação, estou aqui para ouvir. Só por curiosidade, Armando, você é brasileiro? Voltei. Voltei, galera, desculpem. Eu falei que hoje, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas continua, Armando, você estava falando a questão de outras variáveis que podem ser determinantes na aceitabilidade dos refugiados, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. Não foi isso que você estava dizendo? Correto. Você terminou a sua formulação? Posso responder? Sim, pode, mas o último exemplo que eu dei, professor, era acerca daquele professor da UFRJ ou UERJ, que era de origem muçulmana, que depois, né, era do novo governo, aí houve aquela questão, né, principalmente com norte-americanos, outras coisas aí mais. O professor sabe muito, acho que ele ficou muito atualizado acerca dessa questão, que fosse um terrorista, infiltrado, outras coisas, mas que depois acabaram boicotando o cara e acabou saindo um dos grandes cientistas que apoiou muito. Estamos científico aqui, nosso brasileiro. Queria que comentasse também se recorta essas variáveis. Sim. Ok. E não sou brasileiro. Uma colega perguntou aí. Acabei que. Não, eu não sou brasileiro. Fui eu, Bruna, que perguntei. É porque eu tenho um amigo angolano também com o mesmo sotaque. Realmente eu sou angolano, eu não sou brasileiro, não. Mas aí também. Ok, o professor pode comentar.
Obrigado. Não, Armando, assim, eu comecei a lançar mão dessa literatura sobre refugiados bem recentemente, né? Por conta da disciplina Direitos Humanos, eu comecei a investigar principalmente dados, né, estatísticos e tal. E agora, né, efetivamente, com o início do projeto agora em março, né, eu estou me debruçando com mais intensidade, né? De fato que você coloca, né? Porque assim, por exemplo, né? Aqui, vou voltar aqui a questão sua dos números e eu vou explicar e vou colocar um pouco algumas hipóteses, alguns olhares que eu já começo a ter em relação a esses números, né? Quando a gente vê, por exemplo, 70,2% homens e mulheres, existe uma desproporcionalidade muito grande, que as pesquisas quantitativas, elas só mostram, né? Elas indicam o fenômeno. Agora, a parte qualitativa, a gente precisa realmente aprofundar. Uma coisa que eu tenho observado, né, de um modo geral, nesse pequeno levantamento que eu já fiz, né, e até conversando com a Geisa sobre isso, né, e tem uma colega que também está fazendo um curso livre, que trabalhou, foi minha colega de trabalho na outra faculdade, Silvana, né, ela é psicóloga também. Depois eu tenho vontade de chamá-la para fazer alguma coisa lá lá na nossa faculdade, né? Então, para o semestre que vem, enfim, vocês já estão convidados, né? E eu também conversei um pouco com ela sobre isso, né? O que eu tenho observado é que há poucos estudos na parte qualitativa, né? A gente tem muito estudo, né? Já houve um avanço muito interessante acerca, né, das pesquisas, né, estatísticas, né, e isso a ONU ela é muito boa, o Alto Comissionado das Nações Unidas, né, desenvolve, estimula pesquisas nessa área, né, para a gente entender o fenômeno global, né, como é um movimento aí que envolve milhões de pessoas, então você tem que você tem que criar instrumentos mais nesse âmbito da abordagem quantitativa. Na parte qualitativa, não. E aí que eu quero abordar mais, aí que eu quero me aprofundar mais, porque quando a gente, por exemplo, olha essa desproporcionalidade aqui, há uma certa hipótese que a gente pode construir, e eu acho que você está na linha certa, como é que é essa questão mesmo do machismo, né? Até que ponto, né, nesse reconhecimento, né, nesse processo de reconhecimento que ocorre no Brasil, né, por exemplo, né, então nós temos aqui, ó, só em 2018, 161 mil casos, 161 mil e bababá, né, processos que estão tramitando, passam pela Polícia Federal, depois passam pelo CONARE. Como é que se dá esse processo, né? Um estudo que eu tinha vontade de fazer, né? Eu sugiro aí aos colegas que quem tiver vontade de trabalhar sobre isso, seria muito interessante um estudo para compreender como é que ocorre esse trâmite, né? Será que não somente o processo em si, mas o tratamento dado a cada processo, né? Porque a gente sabe que, além das questões objetivas, há também as questões subjetivas, né? E aí, como é que funciona isso? Porque quando a gente pega a questão da nacionalidade, né? Pensando no Brasil, depois eu vou falar sobre os outros contextos, né? Será que um indivíduo que vem do Congo, né, o congolês, ele é tratado, né, da mesma forma que um sírio quando vai pleitear uma vaga no mercado de trabalho? Será que a procedência, a origem do continente, a questão étnica, ela não vai ser algo que vai deflagrar aí, né, constituir uma desigualdade? Porque, por exemplo, se a gente for olhar o mercado de trabalho brasileiro de modo geral, né, e a gente trabalhou isso em outras aulas quando a gente discutiu a questão do negro no Brasil. Hoje, no mercado de trabalho, todos os anos é feita uma pesquisa, né, pesquisa nas maiores empresas
né, nas 500 maiores empresas do Brasil, os cargos de chefia ainda continuam sendo ocupados por homens brancos. Há uma desproporcionalidade imensa quando a gente vê essa questão da etnia, né? Porque o Brasil é um país racista. O racismo estrutural está aí, gente. Olha tantos crimes que estão acontecendo. A questão aí desse menino, né? Essa tragédia que ocorreu, né? E mais do que a tragédia, é a naturalização da tragédia que me choca muito, né? As pessoas naturalizando isso como se fosse algo, né? Algo, enfim, que não devesse chocar a nossa sensibilidade. Bom, se entre nós, brasileiros, essas variáveis elas são determinantes e elas acabam, por conta de todo o nosso passado, a construção do nosso Estado Nacional, elas acabam criando essas desproporcionalidades, né, entre brancos e negros, entre brancos e indígenas, né? Imagina um indivíduo proveniente do Congo, né, um país africano, que tenha essa mesma etnia, que seja negro, né? Enfim, a gente precisa aprofundar aí as pesquisas para ratificar essa nossa hipótese, mas é uma hipótese muito forte. Assim, eu parto da ideia sem achismos, mas considerando o Estado brasileiro, considerando todas as desproporcionalidades que há, né, na questão de gênero, né, que a gente já vem trabalhando na disciplina, na questão étnica, se entre nós já essas variáveis elas já são determinantes numa diferença aí de tratamentos dados a homens e mulheres, a brancos e negros, imagina com relação a refugiados. Imagina aí, dependendo da procedência desses refugiados. E tem uma questão ainda para colocar, né, ainda para adensar aí o debate. Por exemplo, os sírios que migraram para o Brasil, se a gente pegar o perfil social, basicamente quem conseguiu fazer uma viagem transnacional, trazer as famílias para cá, é uma galera né, escolarizada, é uma galera que veio dos altos, né, estratos da sociedade síria, que é diferente, por exemplo, talvez dos indivíduos que vieram do Congo, né? Então também tem toda uma questão econômica de classe que vai perpassar, que poderá ter ressonâncias na forma como a gente vai acolher esses indivíduos, na forma como esses indivíduos vão ser inseridos no mercado de trabalho, em outras esferas da sociedade. Provavelmente, sim, essas variáveis, provavelmente elas vão interferir nesses números. Aliás, elas explicam esses números, né? Você queria falar alguma coisa? Sim, isso que o professor acabou de falar também. Eu penso que talvez realmente essa variável eles exercem uma influência, e não pouca, né, nessa relação, porque eu tenho alguns primos, uma boa galera aí da família, os mais jovens, que estão na Europa, né? Eu sou o único que vim aqui e estou lá, mas a maioria dos meus primos estão na Europa, foram também para estudar, alguns já casaram lá, ficaram lá, outras coisas mais. O que acontece? Esse recorte, pelo menos eles têm me dito, alguns estão lá na Alemanha, Polônia, eles também me dizem isso, também há esse recorte, principalmente nós africanos, quando saímos para estudar para a Europa, pelo menos a ideia desses meus primos, não são 12 ou 13, eu tenho provavelmente uns 9 ou 10, alguma coisa assim, países diferentes. Então, o que acontece? Tem uma boa galera, uns 12 ou 3 estão na Alemanha, e um na Polônia, outro Espanha, aí, dividido assim. Eles me dizem que, principalmente esses que estão na Alemanha, eles dizem que esse critério, quer dizer, a África, 56 países, mas a maneira como o governo alemão dá acesso a essas pessoas, ele faz esse recorte mesmo. Esse que o professor também fez essa relação, a questão desse acesso e da própria mão de obra, porque às vezes vimos que a Alemanha é um país zeloso, bondoso. Esse recorte, na verdade, eu nem sabia. Para mim, a Alemanha era um show, outras coisas mais. Então, eles me dizem que eles, como manteram, muitos deles, todos eles manteram a costa estrangeira, e essas alemãs, que são esposas, né, noivas, outras coisas, vivem juntos, alguma coisa, eles também fazem esse recorte, professor. Dependendo do ponto de África que você vem, é um critério
para eles te receberem muito bem ou não. E tem também o fator que tem todo o fator religioso, né, que vem por ali. E nós, como somos daqueles países colonizados por Portugal, tem a questão do que tem a questão da religião católica, que não difere muito. Então, nós temos, entre aspas, uma cultura assimilada que é ocidental. Então, bate muito. Mas já aqueles países, né, que nós chamamos da África não subsaariana, aquele África branca, geralmente, como tem uma cultura, mas tá uma religião, uma cultura mais um pouquinho oriental, tipo o mundo islâmico, árabe, conforme o professor sabe, muitas vezes, esses também têm um outro critério, e muitas vezes são excluídos por critério da religião. Agora, já nós da África subsaariana somos recebidos, mas somos também excluídos no sistema, em função do quê? Em função da cor. E você vê que nem sequer são refugiados, são pessoas que o governo manda, esbanjamos um bom dinheiro lá, mas você vê, tem esse critério de seleção, e eles dizem que é muito complicado. Alguns migrantes que vão lá, refugiados, que às vezes passam no Mediterrâneo, ele falou, você precisa estar aqui para ver, cara. Você precisa estar aqui para ver uns culachos que os caras passam, cara. É tipo, porque campo de concentração, embora não tenhamos visto, né, esses meus primos não conseguiram ver o campo de concentração na Alemanha, porque são jovens demais, mas ele falou, é um campo de concentração, cara, é uma desumanização completa. Então, por isso que eu fiz também essa pergunta aí. Mas obrigado pela informação. Professor, pode continuar? Sim, sim. Não, sim, e o que você está falando, né, é legal porque a gente começa a problematizar essa receptividade, né, como eu falo, né, a Alemanha tem todo um discurso, né, dos países europeus é que mais, né, no âmbito do Parlamento Europeu, ela advoga muito a entrada dos migrantes e papapá, e a gente vê toda essa proposta, né, dos refugiados, acolher os refugiados, só que a retórica política, eu falo, eu estava até discutindo nas turmas essa semana, né, a gente tem que ter muito, na retórica política, o político lá no parlamento, o político na plenária, né, ele coloca ali é uma questão de permanecer no poder, né, me lembrando um pouco o Príncipe do Maquiavel, né, a ideia ali, você está criando estratégia para permanecer no poder. Agora, quando você observa os meandros do que está sendo colocado, aí é uma outra história. E aí, no caso da Alemanha, você tem completa razão. Não só a Alemanha, mas a Europa, de modo geral, a xenofobia está crescendo muito. E essa xenofobia ela está sendo estimulada pela extrema-direita. E, de fato, é um tratamento diferenciado. A questão da cor, a questão da procedência, né? Assim, a experiência que eu tive, o pouco tempo que eu fiquei em Portugal, que eu passei na França, eu vi isso claramente. Você, na própria migração mesmo, avião que vem do Brasil, avião que vem de Angola, a receptividade é diferente. Pelo menos a experiência que eu vi, eu estou falando da minha experiência. Estou falando que sempre é assim, mas a experiência que eu observei foi essa. Então, se você está, né, Portugal é aberto, né, por Portugal, você pode entrar em qualquer país europeu, então o rigor tem que ser o mesmo, né? E a gente observa que há uma desproporcionalidade, né? Então, enquanto no voo enfim, que eu vi, que eu estava, não houve nenhuma restrição, né? Poucas pessoas eram paradas para explicar o tempo que ia ficar, alguma coisa assim, né? Eu mesmo fui parado, né? Na última vez que eu fui. Então, a ideia era perguntar me perguntaram o que eu ia fazer e tal, mas ali eu também observei que foi um contexto, volto a dizer, a questão da religião, né? Foi um contexto que foi marcado pelos atentados, né, que estavam ocorrendo na Europa. Então, o fato de eu ter, na época, usar só um cavanhaque grande, as pessoas me colocavam também no lugar, né, no lugar do Islã. Isso foi muito claro, né? E principalmente na França, né, eu observei isso, né? O fato da cor da pele, porque na França você tem negros, né, e a coloração da pele é bem escura. Então, pessoas da coloração da minha pele não é visto como né, eu não era visto como brasileiro, eu era visto, né, assim, as pessoas me olhavam, elas automaticamente me associavam à Tunísia, né, a esses países, né, no extremo norte da África,
e já me colocavam dentro daquela história de uma figura, embora eu use alargador, né, daquela figura ali de um possível jovem, jovem senhor que veio aqui, que pode ser um terrorista, né? Enfim, então essas coisas são interessantes para a gente observar, né? Diferença de tratamento, embora, né, existe aí o princípio da universalidade das leis, né? Mas essa questão da origem, essa questão do território, a questão religiosa, e na Europa isso é muito forte, porque há um medo, principalmente na França, né? Porque o que a gente observa? Boa parte dos migrantes que vêm da África, do continente europeu, tanto migrantes, né, pessoas de classe média, como você bem colocou, Armando, que vão lá estudar, que vão trabalhar, que vão garantir a economia francesa, né? Enfim, tanto os migrantes quanto os refugiados, muitos são oriundos do Islã. E há uma islamofobia muito forte, principalmente na França. Tanto que o Estado francês, né, as leis francesas, elas são muito claras com relação à externalização dos símbolos religiosos nos espaços públicos, né? E houve até um debate muito interessante na França com relação a isso, né? Por exemplo, nas universidades francesas, se você é católico, você não pode usar dentro do espaço acadêmico, né, símbolo, né, a cruz. As mulheres que são do Islã, muitas usam véu, né? Elas tinham que tirar o véu, né? Alguns, inclusive, dizem que essas leis, a radicalização dessas leis, elas não foram, essa radicalização ela não ocorreu, não necessariamente no intuito, né, de preservar justamente para conter o Islã, leis que têm uma islamofobia por trás, dado o fato da gente observar que há uma migração muito forte de indivíduos que professam essa religião e um crescimento do Islã não só na França como em outros países da Europa, né? Enfim, então a questão da religião também aí, ela é determinante nesse olhar, nessa distinção, nesse acolhimento, como você coloca. Agora, a gente precisa aprofundar mais as pesquisas justamente para corroborar essas ideias, né? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então todas essas variáveis, elas são... Oi. Era só, como o senhor falou da questão do tratamento, quando o senhor chegou em Portugal, né? Eu também senti isso quando eu cheguei aqui no Brasil, tipo, o tratamento que a Polícia Federal dá, mesmo dentro da Polícia Federal é muito claro, quando você vai tratar uma documentação, o tratamento que eles dão para um africano é muito diferente que eles dão para um português. Não jantei ainda não. Esqueço. Oi? Eu vou... Não, já jantei, Vicente. Eu tô assistindo a aula. Hora, né? Eu tô assistindo a aula, Depois eu vou trocar essa roupa de cama dele, porque amanhã vai... Gilda, fecha o seu áudio. Ixi. Gilda, querida, fecha seu áudio. Eu não sei Fala, fechar, Nilson. não. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Fecha aí, professor, porque eu não sei fazer isso aqui, não. Tá, quando você quiser falar alguma coisa, participar, você coloca uma mensagem que eu tento abrir aqui para você. Fala, Nilson. Professor, eu penso que a Neuza tenha caído. Talvez ele colou aí. Mas uma coisa... Alô? Caiu. Não, ela tá aqui na sala ainda. Eu tô aqui. Neuza? Pode falar, fala aí. Não, eu falei, o mesmo tratamento que o senhor sentiu, eu também senti. Quando eu vou para a Polícia Federal receber uma documentação, é muito clara a forma que eles tratam um africano. É lá muito estranho, é como se a gente não fosse nada, entendeu? E eles têm um tratamento diferenciado para um português, ou seja, lá qualquer outra pessoa. Mas o africano em si... Às vezes até sinto ainda que pelo fato do angolano falar a língua, eles têm a língua portuguesa, né? Eles têm um pinguinho de respeito, mas pro congolês chega a me dar pena, que eles desrespeitam totalmente, entendeu? E eu sinto muito isso quando eu vou na Polícia Federal. Uhum. Professor, me permita também desculpa aí, só roubar mais um minutinho. Não, mas, gente, a aula tem que ser um debate, não dá para ficar falando, é bom que vocês participem.
corroborando essa ideia da Neuza, parece mentira, mas é verdade essa redundância, né? Se você vê um voo que vem da África, principalmente, há tempos atrás, você vê um voo que vem de Angola, eu conheço muito bem a bandeira de Angola, ou África do Sul, quando chega no Galeão, né, que é o aeroporto internacional, você vê a maneira como a Polícia Federal desce para controlar o voo. Cara, parece que nesse voo tem um terrorista, alguma coisa assim. Então você vê, mas quando é um voo que vem da Europa, é muito diferente. Isso que a Neuza disse há tempos atrás, quando eu fui renovar meu visto de estudante. Aí, o que acontece? Até angolano, porque eles sabem que você compreende muito bem português, você sabe, tem muita Brasília e Angola, por causa da história, que o professor já sabe, toda a gente já sabe, então há uma flexibilidade. Mas quando é Congo, eu vi há tempos atrás uma senhora, jovem senhora do Congo, cara, a maneira como estava a ser tratada era muito complicado. Foi na Polícia Federal. Eu até parei, como eu sabia também, já sabe, algumas coisas que eu aprendi na faculdade, direitos e deveres, outras coisas também, eu parei para tentar questionar o delegado. Pô, aqueles caras são chefão, você vê a maneira como tratava ela, é muito complicado, é muito, muito. Mas a maneira como tratava outro cara que veio de um país do Oriente, é branco principalmente, porque os congoleses, eles falam francês, eles não entendem português. A maneira como se pronuncia, dão informação, tudo rude. Então, a mulher ficava aí perdida, então não atendiam bem, se livravam dela, mandavam ela para outro lugar, mas a maneira como tratavam um angolano, entre aspas, ou um outro homem branco, americano, que fica lá na Polícia Federal, é muito diferente. Você vê o tratamento muito complicado, professor, muito, e estamos falando da federal, né? E você vê, e às vezes você está falando de alguém que paga imposto, porque nós, como visto de estudante, pagamos um alto imposto. Não estamos falando que o cidadão brasileiro não paga, mas você precisa ver as taxas que nós pagamos. Nós pagamos muito dinheiro para estar num país que nos promete segurança, muita coisa, mas somos completamente destratados em relação a um outro estrangeiro que é de origem branca, e aí tem aquela toda questão. E até porque na federal, você tem que declarar a tua capital. Então, também isso já conta muito. Quanto é que você tem? Quanto é que você vai entrar? Quando o voo chega, depois daquele todo o processo, passaporte, visto. Então, ele pergunta quanto é que você tem, quanto é que você está trazendo no Brasil. Então, isso também diferencia muito. Então, a tua capital, se for pouco, e ou você veio estudar, e teus pais é que vão custear. Então, essa toda a relação é muito diferente. Essa maneira como está, principalmente os congolenses, cara, é muito triste. Triste. Às vezes até eu só queria estudar e pegar minhas malas depois voltar, mas quando eu vejo isso, parece que me dá uma raiva e uma força de falar, por que não fica aqui? Por que não briga por isso? Porque uma briga de não estudar é muito complicado, isso é muito triste. E era só isso aí. Okay. Não, mas a penúltima vez que eu fui tratar que eu fui renovar a minha documentação também, eu entrei numa sala que tinha um delegado. Aí o outro chegou com um caso de um americano que estava ilegal aqui no Brasil. E já estava há muito tempo, parece que ele não estava pagando. Ele tinha. Eu não sei se ele chegou a engravidar, ele não conseguiu resolver a documentação, essa questão da permanência. E ele estava sem pagar pensão para a mãe pro filho dele. Aí foram falar no delegado, que ele já estava há muito tempo, estava em Angra dos Reis. Aí o delegado falou: não mexe com ele, não, deixa ele lá, mesmo ilegal assim. O agente da Polícia Federal não se mete com o americano, não. Não, deixa ele lá gozar, viver aqui a vida. Eu tô falando aí, tipo, brinco. Ai, meu Deus, acabei falando errado. Eu tô falando, tipo, andando aqui com a maior liberdade. E, tipo, eu falei que se fosse eu, eles iam me esculachar, falar que eu tinha que ir para minha pátria, do mesmo jeito que eles fazem muitas pessoas africanas. E eu falei, e aí é onde que eu vi literalmente a diferença, como trata um africano e um outro povo. Eu falei, gente, que absurdo. Então, para o americano tem privilégio e, sei lá, e se fosse eu, não teria esse mesmo privilégio, entendeu? É muito complicado. Olha, são tantas arbitrariedades, né? Vocês estão falando, estou me lembrando de uma situação que eu experienciei aqui no Brasil, e aí também tem uma questão, né? Acho que a gente vai ampliar, óbvio, né? A gente sabe que a questão do território, ela é determinante, né? Mas também é a questão da etnia, né? Eu acho que a questão dos corpos negros, né? Que a gente fala tanto, né? Eu me lembro que se tem uns 2 anos atrás, né? Um período pré-carnaval, né? Enfim, eu saí com um grupo de pessoas, amigos, negros, todos nós negros, beleza, saímos andando no Rio de Janeiro, né?
pré-carnaval, então como é que você sai, gente? Você sai, né? Sem, né, com short, sem camisa, aquela coisa toda. E aí a gente saiu da Lapa e a gente queria ver alguma coisa, um pré-bloco, alguma coisa na Presidente Vargas. E aí éramos quantas pessoas? Umas 4 pessoas, mais ou menos. E aí, indo para a Presidente Vargas, a gente pegou no próximo ao Teatro Municipal, né, um rapaz sentado, quase deitado no banco, chorando, e a gente ficou, negro também, a gente ficou naquilo assim, será que ele foi assaltado? Não. E na esquina, né, pensa assim, a Rio Branco, o Teatro Municipal, né, e aquela avenida que vai dar para a Avenida Chile, né? Então, à frente tinha um agrupamento, esses agrupamentos móveis da polícia militar, e o rapaz estava sentado aqui. E aí a gente parou, né? A gente foi perguntar ao rapaz o que estava acontecendo e tal. O rapaz falava inglês. Resumindo a história, que a história é um pouco longa, o rapaz era do Canadá, ele veio, né, conhecer o Brasil, né, enfim, e ele tinha ido, estava em direção também, tinha sido furtado, levaram os documentos dele, ele não sabia falar muito em português, ficou naquela coisa toda, foi acionar a PM, os policiais que estavam ali próximos a ele, do outro lado, os policiais, tipo, viram que era negro, falaram, tchau, deixou pro lá, né? E aí a gente ficou assim, a gente ficou absurdo, né? O garoto tá ali sem saber nada, né? E a delegacia que trata dessas questões do turismo fica no Leblon. E o que a gente fez? A gente ficou super, né, preocupado com aquela questão, fomos falar com o policial militar nos tratou de uma forma muito também assim, porque eram, imagina, todos negros, sem camisa, na rua, então é a mesma coisa, né? Aí é interessante a gente observar a questão de ser negro, da questão da roupa, né? Como aquela blogueira falou, né? Relembrando as teorias racistas, vocês devem ter acompanhado aquilo, né? Aquela coisa absurda, né? Enfim, escutei aquela coisa louca que ela colocou, me lembrei de Lombroso, que a gente estudou, eu me lembrei de outros teóricos racistas que eu tenho estudado com a turma de educação das relações raciais, Gobineau, né, a fala da menina parecia a fala de Gobineau, uma teoria que não tem nenhum embasamento teórico, uma teoria que já foi como é que fala, gente? Foi refutada há muito tempo e hoje a gente observa isso, né? Mas, enfim, aí o policial nos tratou assim também, né? Não tão com muita coisa, né? Então, isso aí a questão tem que levar para a delegacia do turismo, não sei o quê. O que nós fizemos? Nós saímos, pegamos o rapaz, fomos para a Quinta DP, que fica aqui no centro, aqui, próximo à Lapa, na Gomes Freire. Quando nós chegamos na Quinta DP, o profissional que estava lá, né, quando ele viu aquela galera preta entrando, né, o tratamento foi, tipo assim, o que é, que não sei o quê. Aí, não, boa noite, nós somos aí, começamos a conversar. E à medida que a gente foi conversando, que ele foi observando, né, que pelo nosso discurso, pelo nosso conhecimento, né, que ali tinha uma questão de classe, né, pessoas que eram escolarizadas, o tratamento foi diferenciando, né, o tratamento, né, aí ele teve já uma boa vontade, já ligou para a delegacia do turismo, né, para acionar, para levar o jovem, porque ele estava em Ipanema, né, hospedado no hostel em Ipanema, enfim, foi uma situação assim muito chata, porque esse rapaz ele falou uma coisa que eu fiquei profundamente triste com o Brasil, né? Ele disse o seguinte, que ele quando via o Brasil, né, que ele lia sobre o Brasil, ele tinha aquela ideia ainda do Brasil como um paraíso, né? O país, né, que você tem encontro das raças, aquele mito da democracia racial. Ele achava que o Brasil fosse muito inclusivo, que não era um país preconceituoso. E quando ele chegou aqui, ele falou todos os dias
que eu estou no Rio de Janeiro, eu vejo que esse país é um dos mais racistas do mundo. Eu não volto mais no Brasil. Ele falou isso assim, e foi muito chocante para a gente, né? Ele falou: olha, eu tenho profunda gratidão por vocês, meus irmãos negros, mas eu entendo que vocês sofrem nesse país. Eu não volto mais aqui. É a primeira e última vez que eu volto. O rapaz, depois a gente conversando, o rapaz era cineasta, ele veio para o Brasil, ele tinha interesses em permanecer no Brasil. Ele falou: olha, por mais que no meu país haja desigualdades, mas o Canadá é muito diferente daqui. Isso jamais aconteceria no Canadá. Enfim, então, assim, foi um evento que eu fiquei muito triste, porque é o nosso país, né? E é isso, né? É um racismo dia a dia, e aí eu volto a falar, né? Que até uma questão que o Armando trouxe, né? E a gente tem trabalhado isso muito acerca do racismo, é, a categoria que o Horaci Nogueira faz, né? Preconceito de origem, preconceito de marca. Obviamente, as pessoas com a tonalidade da pele mais escura, elas estão mais suscetíveis ao racismo, por isso que é importante a gente focar mais na população preta, né? Como você colocou, né? Não tanto na população mestiça, mas, infelizmente, você não ser branco, você já ter a configuração, né, do fenótipo de negro, com essa ancestralidade negra, embora a pele seja um pouco mais clara, você já entra no bolo. Talvez não com a mesma vulnerabilidade, mas já é visto, já é considerado. Então, se você está nesse lugar, né, com uma determinada roupa, você já é criminoso. E a fala dessa blogueira agora, eu não me lembro o nome dela, quando ela vem explicar aquilo que não tem fundamentação, né? Porque fala-se tanto de racismo no Brasil, mas é natural você ver uma pessoa negra, se ela tiver com uma roupa ali, né? Você é criminoso. Ela fala com tanta naturalidade. Eu estava até conversando com algumas pessoas hoje, né? Pessoas assim extremamente achando isso um absurdo, né? E muito interessante, porque eu falei, gente, não é um absurdo. Na verdade, ela está expressando aquilo que a gente denuncia, né? Aquilo que a ciência, né, a ciência a antropologia já refutou lá no início do século XX, que é a teoria racista, né? O argumento dessa jovem, gente, século XXI, Brasil, uma influenciadora digital, a forma como ela entende a relação étnica no Brasil, as relações étnicas do Brasil, como ela percebe o negro, é similar ao que o Gobineau disse lá, que a gente vem questionando. Enfim, então, assim, é muito trágico, né, a gente constatar que o nosso país ainda tem isso, e isso expressa de modo muito sintomático e direto o racismo estrutural no nosso país, né? Que além daqui a gente ter esse racismo também igual nos Estados Unidos, mas talvez o complicador que há no país, no nosso país, é a naturalização disso, né? Você naturalizar como algo, tudo bem, né? A criança caiu, né? Do nono andar, né? Enfim, mas eu ainda vi gente, eu tenho que compartilhar isso com vocês. Olha, eu fiquei tão mal com essa história toda que hoje chegou um momento que eu precisei descansar minha cabeça, sabe? Porque eu falei, gente, é muita maldade. Que você, além do fato já ser trágico, é como que as pessoas tentam justificar o injustificável, né? E como que as pessoas colocam hoje de uma forma... Se tem uma coisa boa nisso tudo, né? Enfim, se há, não dá mais para a gente achar que o Brasil é uma sociedade, né, pintada pelo Gilberto Freire. O Brasil não é essa democracia racial, é um país extremamente racista, há uma naturalização imensa do racismo no Brasil, né? Isso acho que se tem alguma coisa, não vou dizer boa, mas que seja positiva, porque dá instrumentos para que a gente continue lutando e observando, denunciando, é justamente que as pessoas hoje falam. E elas não têm mais aquela coisa polida, né? Aquela coisa velada que a gente via anteriormente. Não, agora é isso mesmo. E eu vi hoje um post de uma pessoa, né? Alguém replicou um post, enfim, de uma pessoa dizendo o seguinte, né, com relação a essa tragédia lá na questão lá do menino, do Miguel, né?
isso aconteceu, né? Imagina, mas também a patroa permitiu que a mãe levasse o filho, né? Então, assim, a gente não pode também achar culpabilizá-la por isso e papapá, papapá. E eu fiquei assim, gente, meu Deus do céu, é uma coisa que realmente a gente precisa ter muita cabeça, né, para a gente entender um ser humano quando, né, a gente tem que realmente elaborar isso, porque é um absurdo, né? Mas é isso, infelizmente, tem a questão, né, quando o Armando, Neuza falam da questão territorial, né, a procedência do continente, isso realmente acontece. Eu tive essa experiência, eu vi, né, que tem esse tratamento diferenciado, mas, se tratando da etnia, acho que em qualquer lugar a gente vai observar a vulnerabilidade da questão relacionada ao negro. Óbvio, alguns países estão mais avançados do que o outro, mas isso é ainda muito presente, né? Como que os corpos negros são vistos, né? São tratados, são observados, né? E por conta desses racismos estruturais que atravessam as nações de um modo geral, né? Enfim, alguma questão que vocês queiram colocar ainda sobre isso, gente? Algum ponto que vocês queiram colocar ainda sobre? Só para finalizar aqui a aula, né, eu queria também chamar a atenção para toda essa problemática aí com relação aos refugiados no contexto da Covid-19, né? No Ministério da Cidadania emitiu 2 documentos que estão sendo usados justamente aí no tratamento dos refugiados, né, no Brasil, nesse contexto da pandemia do Covid-19. A portaria aí do dia 24 de março de 2020, né, feita justamente para direcionar os profissionais, né, no atendimento não só da população de rua, mas também de situação de rua e também dos migrantes. Um outro documento também foi. Opa, cadê, gente? Está aqui de março e. Uai, tá faltando aqui uma outra portaria. Mas, enfim, uma outra portaria que foi em março, que foi feita em maio, né, decorrente dessa aqui. Não, tá aqui embaixo, gente, desculpa. A portaria de 24 de março e a portaria, né, do SNAS, feita já em 14 de maio, que são os 2 instrumentos que têm sido utilizados justamente para direcionar aí as ações dos profissionais, né, no atendimento tanto no SUS, tanto no Sistema Único de Assistência Social, né? A questão dos refugiados no contexto da Covid-19 impõe alguns desafios. Eu penso aqui em 5 desafios, né? Eu coloquei 5 desafios. Primeiro desafio que a gente não pode deixar de colocar o impacto do fechamento das fronteiras, das medidas restritivas, né? Os países têm adotado esse tipo de ação justamente para conter o vírus, mas ao fechar as fronteiras e ao adotar medidas restritivas, essas ações acabam atingindo de cheio os refugiados que precisam justamente passar pelas fronteiras em busca de uma melhor condição de existência, né? Isso é um desafio a ser enfrentado. Como você conjugar, né, o enfrentamento do Covid-19, da pandemia do Covid-19, com a possibilidade aí do acolhimento aos refugiados, ampla violação dos direitos dentro dos territórios que abrigam os refugiados. A gente observa que no mundo, né, há uma dificuldade muito grande com relação a você fornecer aí uma acolhida, né, e garantir os direitos desses indivíduos, né? Eu poderia citar aqui até mesmo em Bangladesh, que tem aí o maior campo de refugiados do mundo, né? Um campo que, de fato, as condições humanitárias são terríveis. Tem mais de 1 milhão de pessoas que vivem nesse acampamento, digamos assim. E imagine, num contexto aí que você precisa,
né, de uma pandemia que você precisa ser mais atento a medidas higiênicas, né? Como é que você fornece todo esse aporte se você não tem água encanada, se você não tem toda uma estrutura aí de saneamento básico? Obviamente, essa condição material ela vai ser determinante aí na disseminação do vírus, né? A gente não pode pensar que o Covid-19 é um ser apartado dessas questões sociais, né? Enfim, pensando no Brasil, se o Brasil está aí subindo aí na curva cada vez mais, se a gente está marcando agora o terceiro lugar e daqui a pouco estaremos no topo do país com maior caso aí da disseminação do vírus, isso tem a ver com toda uma falta de orquestração interna de uma política coerente que pudesse conferir aí condições para que as pessoas ficassem em casa, condições para que, de fato, ocorresse isolamento social. Infelizmente, isso tudo não ocorreu, né? Enfim, é um outro desafio, né? Dentro do contexto da pandemia do Covid-19, você garantir determinados, assim, instrumentos, inclusive instrumentos na área voltados aí para a higiene, para que não haja disseminação dentro dessas comunidades, desses abrigos aí compostos por refugiados e imigrantes, né? A garantia dos direitos aos refugiados está em conformidade com a luta contra a Covid-19. A gente observa muito no discurso político, né, uma tentativa, né, de apartar isso, né, e você pode criar políticas públicas para salvaguardar os direitos dos refugiados e, ao mesmo tempo, lutar contra o Covid. Uma coisa não é contrária à outra, é um desafio criar essa visão, desenvolver a visão junto aos gestores políticos, criação de políticas públicas, né, voltadas ao combate da xenofobia, né? Como que a xenofobia está crescendo nesse contexto aí da Covid-19, né? Vimos, né, no Brasil, até políticos, né, tentando associar o vírus com a população chinesa, né? Enfim, isso absurdo, né, fazendo chacotas, né? O nosso próprio ministro da Educação, né, que está sendo aí investigado, né, ir nas redes sociais, tentando, né, numa visão claramente xenófoba, né, criando, né, uma indisposição com relação à China, que é um dos países aí que a gente tem um dos maiores parceiros do Brasil, né? Como que isso, pensando de modo geral, isso já está acontecendo? Imagina com relação aos migrantes, aos refugiados, né? Como que a questão da xenofobia está crescendo, é um desafio para a gente enfrentar. E, por fim, a criação de redes, de fato, que possam acolher e salvaguardar os direitos dessa população, né? Tanto no Brasil como em outros territórios, né? Enfim, são alguns desafios a serem enfrentados nesse contexto de combate ao Covid-19, né? Enfim, galera, vocês que têm alguma questão que vocês queiram fazer sobre os pontos abordados? Alguma questão? Beleza? Podemos, então, encerrar a aula de hoje? Alguma dúvida? Ótimo. Obrigado, Bruna, por ter vindo à nossa aula, conhecer um pouquinho os colegas da turma de Direitos Humanos, Cultura e Relações Conflituosas. Bom, galera, hoje, então, é a nossa última aula temática, né? Semana que vem já é a entrega da A2. No início da aula eu falei um pouquinho sobre a A2, então quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Na segunda-feira, volto a dizer, nós teremos o webinário Descolonizar a Educação, receberemos aí, né, profissionais externos, né, uma advogada, né, que trabalha, né, na questão do negro, um professor também universitário que vem, o Irapuã, que vem falar, né, trabalhos que ele desenvolve com crianças, uma militante indígena. Então, eu queria muito que a turma participasse, né, para a gente encerrar com chave de ouro os nossos cursos, né, o curso de Educação das Relações Étnico-Raciais
e a disciplina de Direitos Humanos. Então, sintam-se à vontade, participem, né? Que bom, Adriele, também gostei muito da turma, né? Foi um prazer imenso, imenso trabalhar com vocês nesse semestre, discussões de alto nível. Eu falo com os colegas, né, que as discussões aqui da turma são discussões do nível de mestrado, né, nível de mestrandos, vocês têm nível de mestrandos aí, alto nível de discussões, os debates sempre foram muito bons, instigantes, né, estamos juntos. Semestre que vem continuamos, eu sei que uma galera vai se formar, né, mas estaremos aí, né, desenvolvendo outros trabalhos, né, a gente vai continuar mantendo os nossos vínculos. A prova é para ser entregue na semana que vem, tá, Nilza? Aí você posta lá no, no fórum que eu abri para a entrega da prova. Tá bom? Se houver alguma dúvida, vocês entrem em contato. E eu queria muito que vocês participassem na segunda-feira. Eu sei que vocês estão envolvidos com outras disciplinas, mas eu creio a participação de vocês será muito boa e bem-vinda, né? Para fazer as perguntas para os colegas, né? Eu acho que vocês têm muita coisa muito conteúdo para compartilhar com eles. Eu acho que seria uma troca muito boa, né? E diante de tudo que a gente tem feito na disciplina. Ok, meus queridos? Então tenham um ótimo final de semana. Se cuidem. Obrigado, professor. Estamos juntos.